Fala, meus amigos do Snowball e demais amigos que não estão no grupo, que também estão aí investindo e trocando ideias sobre investimentos. Vamos hoje rapidinho falar sobre o Santander, né? E já adianto que aqui é um estudo breve, dedicado aos membros do grupo Snowball e também estendo a outros amigos aí, investidores que conversam conosco, e tem por objetivo compartilhar estudos sobre companhias e fundos imobiliários a fim de que cada investidor tome suas próprias decisões de investimentos. Não há neste vídeo recomendação de investimento. Então a gente vai aqui para o Santander e, de modo geral, a gente tem visto aí uma pressão grande sobre as cotações dos bancos, né? Principalmente Itaú, Bradesco, Santander. Banco do Brasil veio muito bem, com um resultado muito forte, muito, pelo, muito impactado positivamente, né, pelo agronegócio. Então não ficou tão pressionado, não está tão pressionado assim. As cotações tiveram recuo, né, mas não, a gente percebe claramente que essa pressão sobre as cotações é mais forte, né, sobre o Bradesco, sobre o Santander, por exemplo. Né, e assim, o setor bancário no Brasil sempre se mostrou muito interessante, né, por conta dos dividendos, né? Então a gente sabe que o Santander é um banco também bom pagador de dividendos. O Luiz Bassi já disse em entrevistas que tem o Santander na carteira há muito tempo, né? E eu acho que é um banco que o investidor deve estar de olho também, né? E aqui não vai nenhuma indicação de compra, de venda, mas de acompanhamento, né? Você entender o ativo, né, e tomar a sua decisão. Então a gente tem visto aí o Santander, o preço da ação girando em torno dos R$ 12, né? E eu destaquei nesse gráfico, que vem aqui desde antes mesmo de 2003, né? A gente vê, né, que os outros momentos em que a ação esteve cotada a esse preço de R$ 12. Ou seja, né, o preço da cotação volta a patamares em que já esteve, né, mas claramente o lucro é superior, né, o lucro hoje é superior ao lucro desses momentos aqui passados, né? Então, a rigor, né, na minha compreensão, a ação não deveria voltar a patamares de 2020, 2017, 2011, 12, né, 2007, né, se o lucro, né, está bem acima, né, dos lucros desses períodos, né, e a gente sabe que cotação segue lucro. Então isso é uma primeira sinalização de que a gente pode ter aí uma assimetria favorável ao investidor, né? Lucros crescentes com cotações caindo, né? E as cotações caem nesse momento por conta dos juros altos e particularmente por conta dessa crise de crédito que assola o país nesse momento e afeta todas as instituições
todas as instituições financeiras, né? E particularmente o Santander, o Bradesco, né, tiveram aquela situação da Americanas, né, e foram bancos, né, impactados aí pela, pelo pedido de recuperação judicial da Americanas, e eles tiveram que provisionar possíveis perdas por conta desses créditos que eles têm com Americanas, né? O Bradesco provisionou 100%, né, do valor do crédito, e me parece que o Santander provisionou 50%. Né? Mas, de modo geral, a inadimplência cresceu por conta da, da elevação dos juros e da manutenção dos juros nesse patamar alto por longo tempo. Né? Isso vai deteriorando o cenário de crédito e os bancos acabam sofrendo com isso, principalmente porque no período da pandemia houve, né, uma injeção muito forte de recursos. Então houve uma liberação, né, um certo relaxamento na concessão de créditos. E isso vem com um preço, né, que é o aumento da inadimplência. Então, esse primeiro gráfico aí, ele mostra exatamente que a gente está num patamar de preço que já foi visto no passado, sendo que os resultados de hoje, né, do banco, mesmo com esse cenário difícil, de maior inadimplência, né, de menor rentabilidade, né, mesmo com esse cenário, os resultados são melhores do que os resultados são crescentes, né, são superiores aos resultados passados. Então, a rigor, não faria sentido que a cotação voltasse a esse patamar. Né? Então, isso já acende o alerta para o investidor, né? De que, né, a gente pode estar diante de uma assimetria, né, favorável para o investidor. E aí, né, quer dizer, o que a gente diz, né, curva de lucros crescente. Né? Então, você olha aqui, né, em 2020, quando teve a pandemia, né, houve uma queda, mas você vê que o lucro de 2022 foi superior. No entanto, a cotação hoje ela volta a patamares de 2020. Mesma coisa 2017. Né? Você tem um lucro aqui abaixo dos 10 bilhões e aqui temos um lucro acima dos 14 bilhões, mas a cotação está no patamar de 2017. E assim por diante. Quer dizer, não, né, se cotação segue lucro, ela deveria estar acompanhando e numa tendência de crescimento e não caindo. Né? Aqui a mesma coisa, retorno sobre o patrimônio líquido, que é um indicador mais apropriado para os bancos. Né? Então você tem um retorno sobre patrimônio aqui, no resultado da companhia ela divulgou 16%. Né? Aqui no gráfico do site da Basta está aqui entre 12% e 14%. De todo modo, é superior aos patamares dos anos anteriores. Né? Isso mostra que pode não haver sentido, né, em que no retorno dessas cotações aos patamares dos anos anteriores, quando esses resultados são crescentes de rentabilidade e de lucro. Né? Então, passando adiante, a gente vê o grande responsável, a grande responsável pelo resultado atual, né, de 2022, pelo resultado anual de 2022, que foi o aumento da provisão para devedores duvidosos, PDD. Ou seja, o banco ele não computa o valor como lucro, ele faz uma provisão, uma reserva, né, para cobrir eventual inadimplência, né, e vai,
né, depois, com o passar do tempo, caso isso não se confirme, né, esse temor não se confirme, ele vai liberando isso para o lucro, né? Então, no momento, houve um aumento significativo da PDD por conta do crescimento da inadimplência, né? Esse, se não me engano, o crescimento foi de 72% de ano contra ano, né? Então, isso foi o grande responsável, né? É um problema estrutural do banco? Não. É um momento, um cenário macro, né, que atinge o Santander e todas as outras instituições financeiras, né, e também atinge outros países, inclusive, né? É um cenário conjuntural, né, e não um problema específico do banco aqui, né? Aqui nós temos exatamente nas curvas, né, o gráfico de lucro e cotação. A gente vê, né, que a cotação ela tende a seguir o movimento do lucro, só que aqui, né, a gente vê uma certa assimetria, né, uma queda acentuada da cotação, quando essa queda dos lucros não é nem tão forte assim, né, e a gente sabe que não é uma queda já que a gente possa dizer que foi concretizada, porque caso é só o que, que o banco fez? Ele provisionou aqueles valores pelo receio, né, da inadimplência. Mas caso ela nos confirme, isso vai se converter em lucro, né? Então não se justifica esse temor, né, tão grande que é indicado aí por essa queda tão acentuada na cotação, né? Aqui, o histórico de dividendos do banco, né? O Bassi gosta muito exatamente porque é um grande pagador de dividendos crescentes, né? Mais recentemente com queda, né? Em 2022, uma queda em relação a 2021, mas isso foi por conta, né, do provisionamento que a gente já falou, né? O dividend yield médio, considerando os últimos 5 anos, foi na cotação agora, na casa dos R$ 12, é de 9,8% ao ano, 9,28% ao ano. E o dividend yield médio de 10 anos, considerando os últimos 10 anos, é de 9,93% ao ano. Portanto, patamares bem interessantes. Então, o banco paga dividendos com recorrência, né, cerca de 4 a 5 vezes por ano. A gente viu em 2020 que ele fez 5 pagamentos. Em 2019, da mesma forma, fez 5 pagamentos também, né? Em 2021, fez também 5 pagamentos, né? 2022, né, fez 4, também 5 pagamentos. Então, podemos talvez também esperar aqui que em 2023 tenhamos também 4 a 5 pagamentos aí. Possivelmente março, maio, setembro e novembro agora, né? E a gente não está vendo aqui, não tivemos em fevereiro, né? Como nos outros anos, né? Então, já começou aqui em março. Então, talvez tenhamos aí 4 pagamentos nesse ano, né? Aqui, um pouco do valuation, né, o PL, né, dele, hoje é de 7,25, né, não é tão baixo quanto, por exemplo, o do Banco do Brasil ou do Bradesco, né, mas é razoável, está num dos menores patamares se considerar o histórico do próprio banco, né. Preço-valor patrimonial, da mesma forma, não é o mais descontado dentre os bancos, né? A gente sabe que Banco do Brasil e Bradesco estão negociados abaixo do VP, né? Então ele não é o mais descontado, mas de todo modo está abaixo da média histórica do banco, né? Abaixo da média, nesse patamar de 1,09, né? Aqui é uma tela do último
informe de resultados, né, mostrando, né, o retorno sobre o patrimônio líquido, que foi 16,3%, uma queda do lucro líquido de 12,9%, ou um lucro líquido de 12,9 bilhões, né, uma queda de 21,1% em relação a 2021, como resultado, né, do aumento da, da, da PDD, né, que foi um aumento aqui de 72%. Né? O que o banco está fazendo aqui? A PDD, né, o aumento, saiu de 13,8 bilhões em 2021 para 23,9 bilhões em 2022. Significa o quê? Perdeu esse dinheiro? Não, provisionou. Né? Caso essa dúvida na liquidação desse crédito não se confirme, isso aqui é revertido para lucro. Né? Então isso aqui sai dessa rubrica aqui e vai acabar aqui no lucro líquido, tá certo? Então, se não tivesse sido esse aumento, vamos falar bem grosseiramente aqui, não tivesse tido esse aumento substancial da PDD, nós certamente teríamos aqui um lucro líquido superior, né, àquele de 2021. Então, é aguardar para ver se, né, o que vai ser dessa PDD, né? Se essa inadimplência vai se confirmar ou não. A tendência é que não se confirme, né? Porque o próprio banco já vem adotando novas medidas de ajuste na operação, praticando uma maior seletividade na originação de novas operações e observando também a materialização, né, da deterioração das condições de crédito. Né? Esses efeitos esperados e temporários, né, são compatíveis com a visão que temos de longo prazo. Então, se o investidor também tiver a visão de longo prazo, então ele está junto com o banco. Né? Ele está junto com o banco nessa. Por quê? Porque ele também vai entender que isso é um cenário natural dos ciclos de crédito e também temporário. Né? Então, uma vez sanado isso, né, e com a melhora da qualidade do crédito, né, dessa nova safra, como eles chamam, né, nova safra de crédito, né, com a melhora da performance, com indicadores mais baixos de inadimplência, a tendência é que isso aqui não se confirme e seja liberado para convertido em lucro. Né? O índice de Basileia continua satisfatório, se não me engano, o patamar mínimo no Brasil, né, para instituição considerado, né, bom para um banco é de, se não me engano, 11%, teria que checar isso. Né, mas a gente vê que o patamar do Santander supera bastante. Creio que é isso. Creio que é essa referência, né? 10,8 em 2022, olha que era 11%, 10,8%, e o índice do Santander está em 13,9%. Então, né, ainda um banco saudável, né, dentre os seus pares, né? Então aqui a gente vê nas conclusões da apresentação do próprio banco, né, qual foi o ponto central? PDD em momento desafiador do ciclo e custo de crédito impactado por evento no atacado. E qual é o contexto? Seletividade no crédito permanece. Então você assiste lá o call de resultados e o CEO deixa claro que eles estão fazendo esse trabalho de seleção, né, do crédito, melhoria na qualidade do crédito e esperam, né, gradativamente com a redução dos juros e a melhora do cenário macroeconômico, né, que essa inadimplência, né, caia e que as provisões sejam cada vez menores e que haja um impacto positivo nos resultados do banco. Então, assim, eu vejo, né, com
Não vejo com nenhuma preocupação esse momento pelo qual, né, os bancos vêm passando, né, e, assim, meu ver, né, o investidor de longo prazo deve observar, tomar sua decisão, né, se esses bancos estão ou não descontados, estão num bom momento para a compra ou não, mas sem muita preocupação com situações, cenários pontuais como esse que a gente está vivendo, né? Esses são cenários normais de um ciclo de crédito, de um ciclo econômico, e que tende, com o passar do tempo, a ser superado. A questão é saber se o ativo, se a empresa, ela tem fundamentos bastantes para passar por esses momentos mais difíceis sem, né, sem grandes, com tranquilidade, né, fazendo o dever de casa, corrigindo, fazendo os ajustes que devem ser feitos, né, e posteriormente capturando novamente bons resultados. Então, tá aí algumas informações bem básicas só para incentivar os amigos a, a prosseguirem com os estudos, né, e se acharem interessante, o Banco Santander aprofundarem também a análise dessa empresa, né, desse banco. Então, um forte abraço aí a todos e até a próxima.